Bem-vindos a mais um vídeo, obrigada por estarem aqui e hoje vamos relembrar um pouco da trajetória do inesquecível Renato Russo. Renato Manfredini Júnior, mais conhecido como Renato Russo, nasceu no Rio de Janeiro no dia 27 de março de 1960. Filho do economista Renato Manfredini e da professora Maria do Carmo, ele era o filho mais velho de dois irmãos. Renato Russo começou a chamar a atenção desde cedo. Na escola, ele escreveu uma redação intitulada Casa Velha em Ruínas, com conteúdo bastante crítico, incomum para uma criança daquela idade. Com a mudança para Nova York, nos Estados Unidos, devido à transferência de seu pai, que trabalhava em um banco, ele foi introduzido à cultura norte-americana e aprendeu a falar inglês fluentemente. De volta ao Brasil, já adolescente, ele foi diagnosticado com uma doença óssea rara. Residindo em Brasília, Renato se submeteu a uma cirurgia para implantação de 3 pinos de platina na bacia. Foram 6 meses de cama, quase sem movimentos. A recuperação durou cerca de 1 ano e meio. Neste período de tratamento, ele dedicou quase que integralmente a ouvir músicas de todos os gêneros. Em 1978, Renato formou sua primeira banda, Aborto Eletrônico, ao lado de André, Ico Ouro Verde e os irmãos Fê e Flávio Lemos, que mais tarde formaram o Capital Inicial. Após inúmeros desentendimentos com Fê Lemos, em 1982, Renato Russo abandonou a banda e resolveu seguir carreira solo. Cansado de tocar sozinho, ainda em 1982, Renato decidiu procurar novos parceiros musicais. Assim, ao lado de Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Guimarães, ele formou a Legião Urbana. Só imaginação. Será que nada vai acontecer? Será que é tudo isso em vão? Será que Dado Villa-Lobos entraria apenas no ano seguinte, assumindo a guitarra. Renato Russo era imprevisível e sentimental. O pai dele chegou a definir a personalidade do filho como agressivo e infantil. Ele teve várias crises de depressão. Uma delas foi em 1984, quando cortou o pulso. Nos primeiros anos da Legião, ele saía do estúdio para ir ao bar da esquina, pois não segurava a onda sóbrio. Também chegou a ser encontrado deitado com mendigos na frente do prédio da gravadora. Em outros momentos, ficou deprimido, como depois do show do Mané Garrincha em 1988, que deu a maior confusão. Mãe, eu vou fazer o show da minha vida, porque adoro Brasília, eles estão me esperando. Mas ele saiu tão feliz que eu achei que foi, sei lá, eu acho que foi um dilúvio que caiu na cabeça dele. A banda retornava à cidade de Brasília depois de 1 ano e meio, onde foi formada para um show grandioso. A expectativa era enorme, com 50 mil ingressos vendidos. No entanto, os fãs viram apenas 58 minutos de apresentação. Cidade babaca! Uma confusão generalizada tomou conta da plateia e chegou até o palco onde Renato foi agredido. A situação ficou tensa e incontrolável. Com a saída da banda do palco, o público se revoltou e houve quebra-quebra e confronto com a polícia. Muitas pessoas ficaram feridas. Renato Russo ficou arrasado. O disco As 4 Estações, lançado em 1989, rendeu os melhores shows da Legião Urbana. Foi o disco que vendeu mais. Logo que foi lançado, decidiram descansar. Renato Russo fez uma viagem aos Estados Unidos e lá conheceu o grande amor de sua vida, Robert Scott Hickman. Foi um relacionamento intenso. Os dois chegaram a morar juntos no Brasil. O Scott acompanhava vários shows da banda. É dito que nesse período Renato estava se drogando e bebendo demais, e que essa relação o deixou destruído em termos emocionais.
Foi Scott que apresentou a heroína para ele. Em 1990, após o fim do relacionamento, Renato Russo descobriu por meio de exames que estava com o vírus HIV. Segundo relatos da amiga e confidente dele, Leonice de Araújo Coimbra, a Léo, Renato Russo tinha certeza de que tinha pego o vírus de Scott, que, segundo ela, foi embora e ninguém soube mais dele. Léo disse ainda que um ex-namorado de Scott estaria com o vírus e em estado terminal da doença. Renato sabia e mesmo assim se relacionou com Scott. Nosso suor sagrado é bem mais belo que esse sangue amargo. 2 meses antes daquele 11 de outubro, ele teria dito que o seu fim estaria próximo e queria aproveitar ao máximo aquele momento para aprender com a vida e com a mão. 1 mês antes, ele escreveu como se sentia ao tomar o coquetel anti-HIV. É como se tivesse comido um cachorro vivo e o cachorro me come por dentro. 3 dias antes surgiu um boato de que Renato Russo teria tirado a própria vida. A hipótese assustou Dado Villa-Lobos, guitarrista da Legião Urbana, que correu até o apartamento do cantor para ver se estava tudo bem dentro do possível. Muito magro e sem comer, Renato Russo mal conseguia andar e apenas chorou abraçado ao amigo. Os dois choraram muito tempo juntos, abraçados. Dado ficou arrasado. Ele não sabia como ajudar o amigo, explicou Fernanda Villa-Lobo, esposa de Dado. Renato Russo ficou totalmente recluso. Ninguém mais conseguia falar com ele. Na madrugada do dia 11 de outubro de 1996, Renato Manfredini Júnior faleceu vítima de complicações causadas pelo vírus do HIV aos 36 anos de idade no seu apartamento no Rio de Janeiro. Ele pediu para a família que não tivesse nenhum tipo de cerimônia, solenidade, que não tivesse procissão e que ele fosse cremado. E assim aconteceu. No dia 12 de outubro, no cemitério do Caju, no Rio de Janeiro. No dia seguinte, os pais e a irmã do Renato, Carmen Teresa, lançaram as cinzas de Renato no jardim do sítio Roberto Bulemax, em Barra de Guarati. Está com pressa, quando a esperança está dispersa, só a verdade me liberta. Chega de maldade e ilusão, vem